Olá pessoal, aqui quem fala é Cláudia Miranda e hoje nós vamos falar sobre o que são óleos essenciais. Óleos essenciais são substâncias voláteis aromáticas encontradas nas plantas e eles têm diversas funções nas plantas. Sejam funções reprodutivas, como por exemplo, atrair polinizadores como abelhas, pássaros, funções de defesa, como defender de um predador, como por exemplo um inseto que pode estar lá devorando as folhas de uma planta, né? Assim como também funções de se defender do frio intenso, do calor intenso. Não são todas as plantas que têm óleos essenciais, apenas as plantas aromáticas. Os óleos essenciais podem ser obtidos a partir de diferentes partes das plantas, por exemplo, da raiz, caule, semente, flor, casca de frutos. E uma mesma planta pode dar origem a mais de um óleo essencial diferente, com propriedades e aromas diferentes, como é o caso do cilantro, que vem da planta do coentro, e o coriander, que vem da semente do coentro. Um óleo essencial, ele é composto por substâncias químicas naturais, e é essa composição que vai dar ao óleo essencial as suas funções. A maioria dessas substâncias geralmente são terpenos, mas temos também outros compostos aromáticos que podem estar constituindo os óleos essenciais. E esses compostos, então, eles vão conferir as propriedades ao óleo essencial. E são ativos naturais. Então, enquanto um medicamento costuma ter, por exemplo, 1, 2, no máximo uns 3 princípios ativos isolados e agem numa determinada causa, óleos essenciais vão ser compostos por vários ativos, às vezes mais de 300 compostos ativos num único óleo essencial. É por isso que um óleo essencial tem várias funções. Lembrando que essa comparação que eu fiz é apenas a título mesmo de comparação para facilitar o entendimento, pois óleos essenciais não são medicamentos. Uma coisa importante da gente falar é que pequenos detalhes como a composição do solo, pH do solo, vegetação ao redor, temperatura, altitude, tudo isso vai influenciar nessa composição química natural dos óleos essenciais. Por isso que é de grande importância que os óleos essenciais venham do seu país de origem. Por quê? Um óleo essencial, por exemplo, de lavanda, aqui do Brasil, de um solo brasileiro, não vai ter a mesma composição que um óleo essencial de lavanda da França, da Bulgária. Então, essa questão é muito importante, que os óleos essenciais venham do seu habitat natural. Um outro fator, então, muito importante de se observar é que você deve ter acesso à cromatografia do óleo essencial que você for usar. Por quê? O que é a cromatografia? Cromatografia é uma análise que vai mostrar a composição, os componentes do óleo essencial e a quantidade desses componentes no seu óleo essencial. Então, por exemplo, um óleo essencial, vamos dar um exemplo de lavanda, que não possua uma quantidade mínima de, por exemplo, linalol e acetato de linalila, que são compostos que conferem uma propriedade relaxante, calmante, né, para o óleo essencial de lavanda. Se ele não tem a quantidade mínima desses componentes, ele já não vai ter a função esperada. Então, é importante que você tenha acesso à cromatografia do seu óleo essencial para ver se ele tem todos os componentes na quantidade mínima necessária. E uma coisa muito importante, a cromatografia, gente, ela tem que ser por lote. Não adianta uma empresa te fornecer uma cromatografia que foi feita há muito tempo atrás. Tem que ser por lote, pelo lote daquele frasco de óleo essencial que você vai estar usando. Por quê? Porque a natureza está em constante mudança. E como a gente disse, pequenos detalhes, como vegetação ao redor, pH do solo, temperatura, vão influenciar na composição do óleo essencial. Então, a cromatografia tem que ser por lote.
E aí vem uma questão muito interessante. A cromatografia é muito importante, como a gente falou, mas ela vai detectar isso que a gente acabou de falar, a composição do óleo e a quantidade dos componentes. A cromatografia não consegue detectar determinadas contaminações ou adulterações propositais. Então, a cromatografia, ela não vai conseguir detectar, às vezes, a presença de metais pesados, pesticidas, contaminantes, algum micro-organismo, até mesmo alguma mistura mesmo que tenha sido colocada lá para fazer o óleo render mais, digamos assim. Por isso que a Doterra criou um protocolo chamado CPTG, que é o Protocolo de Pureza Testada e Garantida. Esse protocolo inclui uma série de testes e análises além da cromatografia, justamente para identificar essas coisas que a cromatografia não detecta, como presença de metal pesado, coliformes fecais e outros contaminantes. Então, esse é um diferencial mesmo na segurança, na potência, na pureza dos óleos essenciais Doterra. Uma curiosidade bem interessante dos óleos essenciais é que, apesar deles se chamarem óleos, eles não são gorduras, eles não têm ácidos graxos na composição deles, como, por exemplo, os óleos vegetais, né? Eles se chamam óleos porque eles são solúveis em gorduras. Eles são lipossolúveis e isso faz com que eles se misturem muito bem com óleos vegetais, como a gente disse, e nós vamos falar melhor disso na hora das formas de uso dos óleos essenciais. E é por isso também que eles se comunicam muito bem com o nosso organismo, com a membrana das nossas células, porque eles são então solúveis em gordura. Para finalizar esse vídeo, eu venho trazer também para vocês que, apesar de hoje em dia ter muita gente falando sobre óleos essenciais, buscando óleos essenciais, na verdade eles não são nenhuma novidade. Na verdade, eles já são usados há milênios para fins de bem-estar, promoção de saúde, cuidados estéticos com a pele, cabelos, né? E uma coisa também que é importante da gente ressaltar e que muita gente no começo confunde é que óleo essencial não é essência. São coisas completamente diferentes. Essências são sintéticas e são apenas um cheiro, sem nenhuma propriedade terapêutica, nenhum benefício para a nossa saúde, para o nosso bem-estar. Inclusive, na pele podem até mesmo dar alergias, então são produtos completamente diferentes. No próximo vídeo, nós vamos estar falando sobre como usar os óleos essenciais. Até a próxima!